Viagem de negócio e também uma viagem onde esteve pregando em várias igrejas, presbiterias. Vamos ouvi-lo nesta noite, trazendo uma porção da palavra de Deus e também falando como ele encontrou as igrejas por onde ele passou. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Estamos alegres de estarmos de volta ao Rio de Janeiro depois de 22 dias. Agradeço a Deus que nos levou em paz e nos trouxe em paz. Agradeço também ao pastor, à igreja, que oraram por nós quando estávamos de saída, e certamente Deus atendeu ao clamor da igreja. Foi uma viagem bem longa e com muitas novidades para nós. No local onde nós estivemos, ainda não havíamos ido, que é depois de Altamira, lá no norte do Pará, na divisa ali dos rios que corta o Amapá, Amapá, o Amazonas e o Pará. Mas o Senhor operou maravilhas naquele lugar. Experimentamos algo de Deus muito importante para nossas vidas. E eu louvo a Deus por estarmos de volta e sou grato por tudo que Deus tem feito. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 4 e o versículo 14. Depois abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 50. Diz assim a palavra de Deus em Eclesiastes 4 e 14. Porque um sai do cárcere para reinar, sim, um que nasceu pobre no seu reino. Eu vou repetir o versículo 14 de Eclesiastes capítulo 4. Porque um sai do cárcere para reinar, sim, um que nasceu pobre no seu reino. Gênesis capítulo 50, a partir do versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Versículo 20: vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Curva a tua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus eterno e soberano, te adoramos, Senhor, exaltamos a tua majestade santa. Ó Pai eterno e soberano, tu ainda tens algo a mais para nossos corações nesses minutos que ainda nos restam reunidos neste santuário em adoração. Senhor, neutraliza toda a ação do maligno. Repreende, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que impede a nossa atenção estar voltada para ouvirmos a Tua voz, a Tua palavra. Traga cativa as mentes a Tua palavra nesta hora, Deus. No nome de Jesus Cristo, eu quero repreender tudo aquilo que tentar roubar a nossa atenção, em nome de Jesus, amém. Queridos e amados irmãos, nós gostaríamos de ser sucintos nesta palavra, mas é um assunto que Deus tem colocado nos últimos dias em meu coração, sobre a vida deste jovem, traçando um paralelo para todas as pessoas em nossos dias.
Eu queria fazer uma pergunta a alguém neste santuário que não conhece a história de José. Levanta a sua mão. Alguém que não conhece a história de José, levante a sua mão. Graças a Deus, todos conhecem muito bem a história de José. Um moço que na sua juventude, aproximadamente os seus 17 anos, ele era amado de seu pai. Ele era temente a Deus, obediente, fiel e verdadeiro. Porém, os seus irmãos não tinham as mesmas características que tinha José. Isso trouxe ciúme, e Satanás encheu o coração dos irmãos de José por causa da característica de José, porque José levava as informações para o seu pai do comportamento inadequado de seus irmãos. E como consequência disso, ele foi odiado, foi traído e foi vendido pelos seus irmãos. Nós vamos resumir, porque todos conhecemos muito bem a história, para chegar ao âmago daquilo que Deus quer falar conosco desses minutos, sobre a vida deste moço. Ele teve um sonho, ele era sonhador, como todos sabemos. E quando ele vai contar o seu sonho para os seus irmãos, até para o seu pai, eles perguntaram se por acaso eles iriam se prostrar diante dele. Tempo passou-se, e por causa da traição, seus irmãos tentaram matá-lo, por causa do seu sonho. Mas um de seus irmãos não permitiu que o matassem. Passava uma caravana, que todos conhecem a história, dos ismaelitas, indo para o Egito. Então venderam a José. Mataram o animal, molharam a sua túnica com sangue, para levar a notícia para o seu pai, que uma besta-fera havia devorado José. E lá vai José, por causa da sua fidelidade, da sua obediência, do seu temor a Deus, ele vai agora sendo vendido como escravo para o Egito. Imagine como é que estava o coração daquele jovem, um jovem sonhador, que era obediente, temente a Deus, verdadeiro e fiel, agora sendo traído e vendido pelos seus próprios irmãos. Como é que deveria estar o coração daquele jovem? O que será que estava se passando na cabeça de José? Lá vai José como escravo para o Egito. Mas me chama a atenção, jovens, senhores e senhoras, e todos presentes, é que o jovem, mesmo como escravo, ele não perdeu a sua característica onde ele estava, de temor a Deus, de fidelidade e de verdade. E diz a Bíblia que ele foi vendido para Potifar, e ali Potifar colocou ele como administrador da casa. Diz a Bíblia que tudo que José colocava as mãos prosperava. Onde estava José? Numa terra estranha, um povo diferente, que adorava outros deuses, longe dos olhos do seu pai e dos seus familiares. Mas ele não abandonou o seu temor a Deus. O que eu quero dizer com isso? Que onde quer que estejamos nós, em qual seja a circunstância que estejamos, no meio de quem nós possamos estar, tudo aquilo que fizermos, Deus faz prosperar. Se mantermos a retidão, o temor a Deus, a fidelidade e sermos verdadeiros. Diz a Bíblia que José, por causa da sua característica, sofre um segundo dano. A mulher de Potifar investe contra ele. E ele, por manter-se a
da mulher de Potifar. Como é bom quando Deus pode olhar para um jovem, para um senhor, para uma senhora, para um servo teu e poder testemunhar e contar que onde ele estiver, ele não vai perder o temor a Deus. Ele não vai deixar a característica da fidelidade e de ser verdadeiro em qualquer circunstância da sua vida. A Bíblia relata sobre Jó. Deus deu testemunho de Jó. Quando Satanás aparece na presença de Deus, quem dá testemunho de Jó foi o próprio Deus. Viste o meu servo Jó, homem reto, temente, e desvia-se do mal. José desviou-se do mal. Agora eu volto a imaginar o coração daquele Jó. Por permanecer com a sua fidelidade, ele sofre mais uma vez. Será que se fôssemos nós, por sermos fiéis a Deus, verdadeiros, tementes, parecendo que tudo vai ao contrário do que esperamos, será que permaneceríamos com a característica de José? Imagine o coração daquele moço agora. Eu estou sendo fiel, fui fiel ao meu pai, fui obediente, fui vendido e traído pelos meus irmãos, agora estou sendo fiel ao meu Senhor e tudo prospera. Estou sendo acusado de algo que não fiz. Como nós nos comportaríamos se estivéssemos passando pelo que José estava passando? Ninguém está nos vendo, estamos no meio dos ímpios, mas estão tentando nos vender, estão tentando nos acusar. Como estava o sentimento daquele moço? E como se não bastasse, ele vai parar no cárcere. Por isso lemos um versículo isolado, porque um sai do cárcere para reinar, um que nasceu pobre no seu reino. E agora vai aquele moço para o cárcere, inocente. Como é que estava a cabeça daquele jovem? O coração dele. Às vezes, quando passamos por uma dificuldade, tem pessoas que pensam logo em abandonar a Jesus. Na primeira dificuldade, não mede palavras para mentir. Mas este jovem foi diferente. Ele não estava dentro de uma igreja, ele não estava na presença do seu pastor, ele não estava diante da sua família, ele estava no meio do povo ímpio, e foi-lhe oferecido algo que lhe fosse prazeroso naquele momento, mas ele manteve a sua integridade, a sua fidelidade e temor a Deus, e por causa disso a consequência foi parar na cadeia. Imagina o coração daquele moço. Naquela época, segundo os historiadores, era um poço que ia descendo. Ele descendo aquelas escadas para uma situação que parecia ser bem pior do que aquele estava como escravo, agora também como prisioneiro. Mas Isaías, no capítulo 55, nos diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus também não são os nossos caminhos. Traçamos caminhos para solucionar os nossos problemas, e às vezes não dá certo. Traçamos metas para fazermos a obra de Deus, e às vezes não dá certo, porque traçamos os nossos métodos, os nossos caminhos, porque os caminhos de Deus são diferentes dos nossos. O pensamento de Deus é diferente também do nosso. O pensamento de Deus para a vida de José era diferente daquilo que ele estava pensando, mas ele manteve a sua integridade. Será que se José tivesse na nossa época, ele manteria a sua característica? Agora diz a Bíblia que tinha 2
servos do rei, que foram presos com pego padeiro, tiveram sonhos. E como se não bastasse, José também fez prosperar o cárcere. Aleluia, glória a Deus. Se você manter a sua integridade com Deus, retidão, temor a Deus e fidelidade, aonde você estiver, Deus vai fazer prosperar. O milagre vai acontecer aonde você colocar a mão. Você vai fazer a diferença. E o nome de Jesus vai ser glorificado na sua vida. Aqui na igreja é muito bom. Estamos todos os dias louvando a Deus, cultuando. Mas e quando saímos daqui para nossas atividades lá fora? Qual é o meu testemunho? Aonde eu coloco a mão, Deus faz prosperar. Deus só prospera aquele que anda em retidão, que confia nele, que espera nele, que teme a ele. Lá estava José, prosperando. E agora interpreta o sonho dos dois moços do rei. Um deles, a finalização seria a morte. O outro, em 3 dias, voltaria às suas atividades. E o outro, em 3 dias, perderia o seu pescoço. E José falou assim: olha, quando você estiver lá, lembra de mim. Quando estiver na presença do rei, lembra de mim. Um dia Deus deu um sonho ao rei: 7 vacas feias subia do rio, 7 vacas formosas, as feias devoravam as formosas, 7 espigas feias e magras, e 7 espigas belas, as feias devoravam as belas. Diz a Bíblia que o rei ficou atormentado por não entender. Ele queria a interpretação do sonho. Aí entra o plano de Deus em ação na vida do homem. O projeto de Deus para a vida de um homem, ele tem um caminho que só Deus conhece. Só Deus conhece. Mas é preciso manter a sua vida em retidão, em fidelidade, em temor a Deus, esperando que Deus vai trazer a solução, que Deus vai mudar o quadro da tua história. Glória a Jesus. Eu tenho vivenciado muitos milagres de Deus em minha vida. Não são poucos. Não são poucos. E Deus operou um milagre na vida daquele moço. Agora chega aos ouvidos do rei, que tinha um hebreu lá no cárcere, que havia interpretado o sonho daquele servo. Agora começa a mudar a história daquele moço. Manda chamar José. Eu imagino mesmo o José que desce para o poço fundo do cárcere daquela época, com o coração dilacerado. Agora ele ouve a voz que ele precisa se apresentar diante do rei, porque a tua história começa a mudar. Começa a mudar a história daquele moço. Eu imagino aquele moço, seu coração agora mudando, ele subindo as escadas daquela masmorra para ir à presença do rei. E lá foi-lhe contado o sonho. Deus dá a interpretação para aquele jovem. E Deus conclui o projeto de Deus para a vida daquele moço. E o rei fala: este jovem vai ser o administrador do Egito, governador. Deus muda a história. Mas eu quero, nesses 15 minutos que restam, te trazer um tema desta palavra, que começa no versículo 17 de Gênesis 50. Sarando a terra ferida, para entender o propósito de Deus. Sarando a terra ferida, para entender o propósito de Deus.
Meus queridos irmãos, esta madrugada eu não dormi e passei alguns minutos em oração. O pastor Adilson não havia me convidado para pregar hoje, nem marcado, havia marcado, pastor. Mas a agenda de Deus já estava marcada. E eu passei 120 minutos aproximadamente orando por esta igreja, agradecendo a Deus por esta igreja, pelas orações desta igreja em favor da minha vida. Passei a madrugada em oração, buscando a face de Deus. E Deus falava profundo ao meu coração, sarando a terra ferida. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Existe a terra física, que quando ela está enferma, ela é improdutiva. Ela é improdutiva. Mas há a terra espiritual, que é o nosso coração, que quando ele está ferido, ele também não consegue produzir. Não consegue produzir. Um coração ferido, ele não tem alegria. A terra ferida não tem mais esperança. A terra ferida, ela não tem mais amor. E a terra ferida, ela não consegue mais perdoar e nem liberar o perdão. Mas como entender o propósito de Deus com o coração ferido? Sabe o que eu entendo aqui, queridos irmãos? Deus tinha um grande propósito para a vida de José que nem ele sabia. Mas ele passou por um processo que a terra ficou ferida. O seu coração ficou dilacerado, traído, vendido, caluniado, encarcerado, escravo. Passou-se a vida de José, volta à sua família depois que ele governou o Egito. Estava tudo em paz, em harmonia, a sua família. E agora morre o pai de José. No versículo 17, eu começo a observar uma terra ferida, que precisava ser sarada, para depois entender o propósito de Deus maior. Olha o que diz a palavra de Deus: assim direis a José, perdoa, 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 José, rogo-te a transgressão de teus irmãos. Mas por que é que José ainda precisava perdoar? Depois de tantos anos vivendo com a sua família já em paz, já não lhe faltava mais nada. Diz os versículos posteriores que ao ouvir José, e José chorou quando eles lhe falavam. Versículo 17, a última parte diz: e José chorou quando eles lhe falavam. Sabe o que Deus me faz entender aqui, queridos irmãos? Que o coração de José era uma terra ferida que precisava ainda de um tratar de Deus para entender o maior propósito de Deus para a vida dele. Deus quer revelar muitos propósitos em vidas aqui esta noite. Deus quer revelar muitos propósitos dele em muitas vidas aqui esta noite. Deus quer ressuscitar muitos sonhos aqui esta noite. Deus quer operar muitos milagres em vidas esta noite. Mas primeiro Ele quer sarar a terra ferida. Oh, aleluia. Glória a Deus. Não consegue entender o grande propósito de Deus, porque a terra ainda está ferida. Uma terra ferida, ela é improdutiva. Um coração ferido, ele só vive pensando em coisas de derrota, só pensa em tristeza. Não tem tempo para
Assim direis a José: perdoa. Aleluia. Terra ferida não tem alegria. Não sente alegria na presença de Deus, não sente alegria em ganhar almas, não sente alegria em se envolver com missões, não sente alegria em obedecer. Uma terra ferida não consegue produzir. Nesta noite Deus quer operar grandes coisas em muitas vidas neste santuário, mas é preciso compreender qual é o propósito de Deus, abrindo o coração, clamando pelo sangue de Jesus e pedindo: Jesus, sara a minha terra ferida. Aleluia. Glória a Jesus. Depois que José ouve, ele chora. Eu entendo aqui que vem o arrependimento, e Deus me dá o entendimento que havia alguma coisa no coração de José que ainda precisava ser tirado, para depois ele entender o grande propósito de Deus na vida dele. Nós estamos vivendo a época, queridos irmãos, em que Deus quer operar muitos milagres, tanto no aspecto espiritual quanto no aspecto material, porque Ele tem pressa de salvar as almas, porque Jesus está voltando, e nós precisamos fazer a obra de Deus, nós precisamos investir na obra de Deus, e Deus tem um grande propósito para cada vida, que ainda não foi revelado, ainda não está sendo executado, porque a terra ferida. Aleluia. Filha que não perdoa a mãe, mãe que não perdoa o filho, esposa que não perdoa o esposo, esposo que não perdoa a esposa, vizinho que não fala com o outro, não consegue perdoar, não consegue liberar o perdão, porque a dor foi muito grande, porque foi vendido, foi traído, foi caluniado, não consegue liberar o perdão. Deus só vai revelar o grande propósito quando a terra estiver sarada. Esta igreja é uma grande potência dentro de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, no Brasil. Esta igreja, quando se une, Deus atende, os milagres acontecem, mas a terra ferida que precisa ser sarada esta noite, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Se você não consegue liberar o perdão, clame pelo nome de Jesus agora, clame por socorro do céu. O salmista diz que Ele é o socorro bem presente na angústia. Peça o socorro do céu esta noite. Deus quer fazer grandes coisas na igreja de Mutuá. Deus quer operar grandes milagres nesta igreja como já tem operado, mas ainda há coisas maiores que Deus quer fazer. Eu quero pedir permissão, pastor, para fazer uma oração, convidar os irmãos a estarmos de pé. Há um milagre de Deus para a tua vida hoje. Há um milagre de Deus para a tua vida hoje. Deus quer que você entenda o propósito maior dele na tua vida hoje. Aleluia. Depois que eu entendo que José se arrepende e perdoa os seus irmãos, eu entendo que a terra está ferida e agora ela é sarada. Abre os olhos e ele responde qual é o grande objetivo de Deus para a vida dele. Olha o que é que José responde. Olha o objetivo que ele entende: para conservar em vida a um povo grande. Aleluia. Glória a Deus. Deus sarou a terra ferida de José, e agora ele entendeu qual era o objetivo, por que ele sofreu, por que ele foi caluniado, por que ele foi vendido, por que ele foi traído. Mas ele precisava de deixar Deus sarar a terra para entender. Ele falou que o propósito maior de Deus na vida dele era para conservar em vida a um grande povo. Qual é o propósito de Deus para a sua, para a minha e para a nossa vida?
Ele se tornou próspero, governador do Egito, tinha poder aquisitivo, poder sobre vidas. Imagine se ele agora quisesse se vingar dos seus irmãos. Tem gente que está com a terra tão ferida que não consegue ser próspero, porque se ele for próspero, ele vai pisar no próximo. Ele não pode crescer porque a terra está ferida, ele não tem condição de crescer, porque está tão magoado porque ele traiu, tão magoado, tão ferido, que se Deus quiser ele crescer, ele vai se vingar e vai pisar. Qual é o objetivo do propósito na sua vida? O que você vai fazer depois que o milagre acontecer? Depois que o grande propósito de Deus na sua vida acontecer, qual vai ser a sua atitude? Deus tem bênçãos e milagres para todos. Deus tem operado muitos milagres na minha vida de diversas maneiras. Viajamos agora, Marabá, Altamira. O pastor de lá mandou um abraço, pastor Adilson, para toda a igreja, nos recebeu muito bem, porque fomos recomendados pelo pastor Adilson. Lá no Tapará, Jesus salvou muitos jovens. Jesus batizou com o Espírito Santo e com fogo. As ribeirinhas do povo chegando de barco, 12 horas de barco. Os jovens com o coração alegre para adorarem a Deus. Caminhando 12 horas de barco, muitos dormindo apertados em uma rede, mas com o coração alegre. A terra estava sarada para adorar. E você, o que está pedindo a Deus? Para que você quer faculdade? Para que você quer ser empresário? Para que você quer prosperar? Para investir no reino de Deus? Para provar para o outro que agora você está por cima? Terra ferida que pensa assim, tem dificuldade de perdoar. Aleluia. Eu poderia lhe falar aqui de várias maneiras para mexer com o teu sentimento, para alcançar aquilo que você almeja material, porque Deus tem me feito próspero, para a glória do nome dele. Mas eu entendi o objetivo. Qual é o objetivo do propósito de Deus na tua vida? Deus quer operar o milagre. Eu sei que Deus quer fazer coisas muito grandes na igreja de Mutuá. Eu quero fazer um convite diferente. É só para quem tem coragem. Você que não consegue perdoar, vem aqui que eu vou orar por você agora. Não consegue entender o grande propósito de Deus porque a terra está ferida, o coração está ferido, não consegue perdoar e não consegue liberar o perdão. Vem aqui, nós vamos orar agora. Estamos encerrando. Aleluia. Vim aqui para ganhar o carro do ano, todo mundo vem. Quero ver a coragem de vir, entendendo que a terra está ferida e precisa ser sarada por Deus, porque Jesus está aqui na pessoa do Espírito Santo. Ele quer operar milagre, quer tratar o teu coração, quer sarar a terra ferida. Oh, aleluia. Deus quer operar milagre na igreja de Mutuá, muito mais que tem operado. Ele quer levantar mais missionários, pessoas com o coração aberto para investir na obra dele, mas o coração está ferido. Saia do seu lugar, tenha coragem. Você que não consegue liberar o perdão, e não consegue perdoar, e como consequência também não consegue mais sentir a alegria de Deus na sua vida, não consegue sentir a renovação, o poder do Espírito Santo a te impulsionar, porque a terra está ferida. Jesus quer sarar a terra esta noite, Ele quer operar um milagre na sua vida. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o Espírito, diz a igreja. Jovens, abram o coração. Deus quer levantar vocês com poder e autoridade. Deus quer levantar jovens cheios do Espírito Santo. Jesus quer batizar com o Espírito Santo e com fogo, porque não mudou, eu mesmo. Oh, aleluia. Venha que nós vamos orar. Estamos encerrando. Você não consegue perdoar, não tenha vergonha, porque Jesus, Ele quer operar um milagre na sua vida hoje. Você vai sair daqui diferente em nome de Jesus. Aleluia.
consumador da nossa fé, aquele que carregará o grande propósito dele para a tua vida hoje. Aleluia, glória a Deus. Saia do teu lugar, não se envergonhe, porque Jesus quer operar um grande milagre na tua vida hoje. Você que não consegue perdoar, sai do seu lugar, em nome de Jesus. Você que não consegue liberar o perdão, vai continuar sem entender o propósito de Deus. Se o coração estiver ferido, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Ele fez José entender o grande propósito de Deus para a vida dele, aleluia. Mas José abriu o coração, deixou Deus sarar a terra que estava ferida. Nós vamos orar. Aleluia, glória a Deus. Se você quiser ir lá atento, vem aqui, não se acanhe. Jesus quer sarar o teu coração que está ferido, magoado, amargurado. Aleluia. A mente não consegue nem pensar na oração, porque a dor é muito grande, a ferida é muito grande. Jesus cicatriza a ferida com o óleo do Espírito Santo. Esta noite muda o quadro da tua vida. Onde você colocar a sua mão vai prosperar. Aleluia. Onde você colocar a sua mão vai prosperar. Aleluia. Glória a Deus. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, aproveite e volte para Jesus. Quem sabe a terra também está ferida por uma mágoa que foi causada no teu coração e te fez parar na caminhada. Não tem mais alegria de estar na presença de Deus, abandonou a casa de Deus. Esta é a noite de você deixar Jesus sarar a sua terra ferida. Volte aos braços de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Venha, não se envergonhe. Aleluia, venha. Jesus quer sarar a terra ferida esta noite. Coração que não consegue perdoar e liberar o perdão. Jesus conhece o nosso interior. Ele conhece 24 horas o que temos feito, pensado. E Deus tem algo muito grande para continuar realizando nesta igreja. Mas ainda há terras feridas que precisam ser saradas por Jesus. Nós vamos orar nesta hora. Aleluia. Feche os teus olhos, não fique como espectador agora. Fale com Deus. Quem sabe você não consegue sair do teu lugar, está acanhado, está envergonhado. Há um milagre de Deus para este lugar, muito maior do que aquilo que você tem presenciado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é eterno e soberano. Pai Santo, aqui estamos, Senhor amado. Aleluia. Usando a tua palavra que é viva e eficaz e mais penetrante que espada de dois gumes, e que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir, Senhor, a intenção do coração e dos pensamentos. Oh Jesus, a tua palavra, tu é a palavra, Jesus. Tu és a palavra viva, a tua palavra que limpa, que transforma, a tua palavra que sara, Jesus amado. Agora nós clamamos a ti pelas tuas servas, Senhor amado, que com ousadia e coragem, Senhor, venceram a barreira para estar aos teus pés, Senhor. Jesus, sara a terra ferida agora. Jesus, sara, Jesus. Eu te peço na autoridade do teu nome, opera o teu milagre, Senhor. Opera o teu milagre, Jesus. Opera o teu milagre, Jesus. Opera o teu milagre, Jesus. Jesus, no teu nome há poder, no teu nome há poder. Sara a terra ferida. Oh Jesus amado, assim nós oramos e já te agradecemos. Amém. Que Deus assim abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.
agradecemos a Deus por esta maravilhosa reunião. Rogamos a Deus que as vidas abençoadas neste culto sejam ricamente uma bênção para a sua casa, para a obra de Deus. Amanhã à noite estaremos aqui para a agenda de 2014. Os irmãos que têm seu trabalho, estejam conosco aqui amanhã. Quantos necessitam das orações? Pedimos ao pastor Melo que nos leve a oração, despedindo o povo de Deus em paz, com a terra sarada. Nosso Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por essa reunião tão maravilhosa, ó Deus, que tivemos nessa noite, pelos hinos, Senhor, pelos louvores, ó Deus, e agora, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que foi falada. Pai, rogamos, Senhor amado, ó Deus, que Tu venha abençoar os Teus filhos, Senhor, ó Deus, que, ó Deus, possam, ó Deus, sair daqui impactado com esta palavra, que possam estar com seus corações, Senhor amado, sarados, Senhor. Ó Deus, Tu venha, Senhor amado, ó Deus, no decorrer deste dia, Senhor. Ó Deus, que o Teu agir, Senhor, na vida de todos quanto ouviram esta mensagem, Senhor, seja, Senhor, uma transformação, uma mudança de propósito, Senhor amado, na vida de cada um. Senhor, leva-nos em paz, Senhor amado, para o nosso lar, Senhor. Livra-nos de qualquer mal, de todo perigo, Senhor. Ó Deus, das investidas do inimigo, Senhor. Nos guarda. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos e sempre. Amém. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A graça de nosso Senhor e o amor de Deus e a cumprimentos aos outros, tenha uma semana abençoada.